Vamos trabalhar o restante do capítulo 1, e se puder a gente entra um pouquinho no capítulo 2. O capítulo 1, dá um susto assim, uma mudada dele, né? O capítulo 1, do versículo 1 ao 18, é o prólogo, e o prólogo tem a intenção de, é um hino, possivelmente seja um hino, cantado na igreja, mas que está cheio de teologia. Então, essa é uma característica também que nós vamos encontrar mesmo nos hinos que cantamos. Os hinos têm uma função pedagógica, ele tem uma função de louvor e adoração, mas também pedagógica. Ensina os conteúdos da fé, e isso nós percebemos muito claramente nesse hino do capítulo 1 de João. Na continuidade, João então vai desenvolvendo alguns temas, geralmente já antecipados no prólogo. Eu convido os irmãos e irmãs a abrir a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 19, até o versículo 28 inicialmente. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aqui continua então o testemunho de João Batista. E esse testemunho, ele nos ensina também como é que, é uma maneira de ensinar como é que a gente deve evangelizar ou testemunhar. Então essa é um ponto forte. Quando se fala em testemunho, nesse texto, ele tem essa característica de falar da pessoa. O que é um testemunho? É alguém que fala do que viu, ou do que sabe, pelo menos. Às vezes não precisa ser necessariamente do que viu, mas algo que presenciou, que experimentou. Então nós temos o João Batista fazendo isso. E essa palavra, esse verbo, testemunhar, ou mesmo o substantivo testemunho, é muito importante no Evangelho de João. Mais adiante Jesus vai dizer: olha, é o Pai que dá testemunho de mim, é a palavra de Deus que dá testemunho de mim. Então você não vê isso muito nos outros evangelhos, mas vê muito claramente no Evangelho de João. O Evangelho de João, então, é um testemunho, é uma testemunha também de quem é Jesus. Lembrando que os evangelhos pretendem mostrar quem é Jesus. Essa primeira abordagem aqui, agora fora do prólogo, apresenta então João Batista sendo questionado, sendo perguntado sobre algumas coisas, sobre quem ele é. Note-se, a identidade da pessoa. Quem é esse que está fazendo estas coisas? Quem é este? Havia uma expectativa variada, podemos dizer assim, a respeito do Messias. O mundo do evangelista, é claro, ele pode ser um pouquinho diferente, mas dentro da sua concepção, o povo estava esperando uma grande apresentação, uma grande manifestação. Os romanos dominavam aquele povo. Eles não tinham rei, eles não tinham, tinham o sacerdote e faltava profetas. Então não é um momento tão rico assim de profetas, mas a religião consegue se desenvolver, o aspecto religioso, e é bem importante colocar esse aspecto religioso, porque tudo aqui tem a ver com religião e depois a devoção.
No versículo 19, então, nós temos isto. Este foi o testemunho quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Notem, a região onde João Batista está batizando, no Rio Jordão, né, fica um pouco distante aí, não tão distante, mas enviam sacerdotes e levitas. Aqui então nós temos os dois grupos que são responsáveis pelo culto, manutenção do culto em Jerusalém. No entanto, quem é que envia, ou quais são aqueles que enviam esses homens? O texto diz: enviados dos judeus, quando os judeus lhe enviaram. E fica estranho, porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, João Batista era judeu. Do que ele está falando aqui? Então, aqui você tem um espelho da realidade que a igreja de João também estava enfrentando. Era uma animosidade, uma hostilidade das sinagogas. E no Evangelho de João, judeus não significa o povo como nós entendemos hoje, né? O judeu. Não, judeu é um termo que vai aparecer muito nesse Evangelho. Você pode ver que quase todo lugar tem esse termo, os judeus ou dos judeus, festa dos judeus, aproximava-se a festa dos judeus, um dos judeus. Por que ele faz isso? Porque judeus aqui se tornou uma categoria antagônica dos discípulos de Jesus ou de Jesus. Você vai encontrar vários judeus conversando com Jesus, mas pela fala dele você já pode dizer se está dentro ou fora do grupo de Jesus. Então há uma distinção. Não uma distinção de cristãos e judeus, não é essa a distinção. É dentro dessa realidade que é aqueles que não recebem Jesus, né, no seu povo, que era o seu, e que fazem um antagonismo, uma hostilidade. Você vai perceber isso constantemente. E esse texto, né, às vezes essa expressão deu uma leitura errada, deu muita base para fazer o antissemitismo. Mas João não está sendo antissemita, porque ele próprio é judeu. Então, a judeu aqui é uma nomenclatura para quem se esforça ou resiste a Jesus. Aqui eles mandam, então, levitas e a pergunta: quem és? Quem és tu? Eles parecem ter autoridade para perguntarem isto, né? E aí vem uma outra expressão também muito forte nesse evangelho: confessar, testemunhar e confessar, professar a fé. Ele confessou e não negou. É o exemplo que ele está nos dando. Confessou: eu não sou o Cristo. É uma confissão negativa, né? Então, em vez de falar, eu sou João Batista, eu batizo com água, não, eu não sou. Já começa pelo maior. Quem és tu? Eu não sou o Cristo. Depois ele vai dizer, eles vão perguntar: então tu és o Elias? Não sou. És o profeta? Não. Há uma diminuição. Ainda que sejam figuras importantes que se esperava no raiar da visão, da missão do Messias, João Batista diz 3 vezes. É complicado aqui porque ele diz que ele não é Elias. No Evangelho de Marcos, Jesus descendo do monte diz que Elias já tinha vindo. Tá? Então é uma menção, mas não é a menção do próprio Batista. O Batista ele é muito mais, vamos dizer assim, se diminui mais. Esse é um exemplo do Batista. A pessoa que tem que aparecer é Jesus. Tá? Então, lá até o capítulo 3, você vai ver o texto que mais fala sobre João Batista é o Evangelho de João. Tá? No capítulo 3, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Vamos dar uma olhadinha? Depois da conversa com Nicodemos, o texto diz assim: no versículo 25, 3, 25 e seguintes. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, note mais uma vez, discípulos de João e um discípulo dos judeus. Então, ainda não é crente. Crente, se colocar simplesmente judeu, não é crente aqui, né? É complicado falar isso, né? Parece que é antissemitismo, mas não é, não. Tá? Um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, notou de novo a mesma expressão?
está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas, mais uma vez testemunhas, de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. E João desaparece. É muito interessante como a linguagem é simbólica e o mesmo texto vai mostrar essa simbologia. Então, de agora em diante, ele não vai ficar falando mais de João Batista. Ele se encerra. É como se fosse um fechar da cortina, né? Aquele ator, num teatro, aquele ator, então, ele sai de cena. Né? João possivelmente tem essa visão. O mundo era bem... havia muito intercâmbio, né? Então, o João Batista faz questão. Agora, por que será que João Batista é tanto mencionado nesse evangelho e é o mais mencionado? Né? Alguns acham que, na época que o evangelista escreveu esse evangelho, havia um grupo que não tinha entendido totalmente quem Jesus era, que era do grupo do Batista, e que permaneceu como grupo do Batistas. Né? Isso daí foi formando uma certa seita, né? Que não chegava até um pedaço, mas não ia adiante. A gente vê lances disso quando os discípulos chegam em Éfeso e perguntam, na conversa, se fossem batizados e receberam o Espírito Santo, e dizem: nós só conhecemos o batismo de João. Então é um grupo que ainda está se fragmentando também. Né? E por isso talvez, essa ênfase no Batista. Olha, João Batista é aquele que aponta o caminho. Mas ele não é o caminho, tanto é que o capítulo, mais para frente você vai encontrar Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. 7 figuras que vão ser usadas aí, nessa declaração em absoluto: eu sou. João Batista faz o contrário: eu não sou. Notaram? Então, esse testemunho do João Batista, inicialmente, é negativo. Voltemos para o capítulo 1, então. Aí ele diz assim: eu não sou, né? Perguntaram: és o profeta? Não, não sou. Né? Às vezes esse negócio aqui muda um pouco. Mas quem és então, né? Daí ele vai dizer: eu sou. É interessante isso, né? João joga com as palavras. Esse eu sou tem a ver com o eu sou do Êxodo. Né? Quem és? Eu sou o que sou. É a revelação do próprio Deus. Então, quando se usa eu sou na Bíblia, ele está fazendo com ênfase. Com ênfase. Você não precisa dizer eu sou. Você diz sou. Você não precisa colocar o pronome aí. Se você precisar, quando você fala eu sou, você está dando ênfase. Não precisa nem aumentar a voz. Mas é que como se estivesse aumentando a voz. O Novo Testamento vai usar simplesmente sou. Mas de repente, nós vamos encontrar eu sou. Esse eu sou é bem enfático. É uma maneira de enfatizar. É como se dissesse eu sou. 2 vezes o eu. Tá? Então, ele é. Quem ele é? Era a revelação de Deus. Agora ele diz: agora eu sou alguma coisa. Quem eu sou? Voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Note-se, se havia uma relação, uma valorização de João Batista, e o evangelista precisava colocar as coisas no lugar, quando se escreve uma vida de Jesus, e isso no mundo antigo era muito comum, você apresenta, uma das maneiras, das técnicas, é apresentar uma vida muito valiosa e mostrar que a pessoa que você está biografando é superior. Tá? Então, você tem uma pessoa com muita categoria, mas a sua pessoa que você está trabalhando é superior. Notem, por exemplo, no Evangelho de Lucas, não precisa ir até lá, mas você vai encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e 2, a infância de João Batista e a infância de Jesus. Tá? E essas 2 figuras, João Batista é o Evangelho que fala de quem era o pai de João Batista, quem era a mãe de João Batista, por que ela não demorou, é uma pessoa idosa, o homem tem uma revelação de um anjo, ele fica travado, né? É tudo isso que está dentro dessa
dessa conjuntura aí. E ainda vai dizer, ó, esse homem aqui vai ser grande diante do Senhor. Tá? Daí vem o capítulo 2. Você começa a olhar o capítulo 1 e o 2, compara, você vê, nossa, parece, são muito parecidos. Mas daí chega no final do capítulo 2, aí Jesus supera. Então, uma técnica de se fazer é mostrar pessoas grandes e a pessoa principal. No caso aqui estava pronto. João Batista era uma pessoa grande, já foi... Você vê que Deus não só trabalhou no texto, mas ele trabalhou na história. A própria história vai mostrar que João Batista é um homem muito... Herodes tinha temor de João Batista, né? Tinha medo de João Batista. Mas Jesus supera, ao ponto de João Batista, lá no capítulo 3, dizer, eu não sou digno de desatar as sandálias. Essa daí é uma ideia de dignidade em que a pessoa mais digna pede para um escravo desatar as sandálias, dos romanos, geralmente, né? Mas aqui João Batista, nem isso eu posso fazer, nem isso sou digno. Então, se há uma humilhação e a humildade de João Batista, é nesse sentido. Ele vai mostrar, olha, convém que ele cresça e eu diminua. Como eu disse, ele some da cena, né? Um autor brasileiro, que estudou lá no seminário que nós estudamos, ele disse uma vez assim, João Batista era o dedo que apontava para a lua. Essa era a função dele. A função dele era mostrar a lua. Mas as pessoas começaram a olhar para o dedo. E o dedo foi crescendo, crescendo e encobriu a lua. Não entenderam. Então, é neste sentido que temos um grupo que ainda segue João Batista. E isso vai acontecer e vai aparecer lá nas regiões do Irã. Vai ficar por lá. Existem historicamente esses indícios, essas descobertas, né? Aí, vem o segundo testemunho de João, versículo 15, né, em diante. João testemunha a respeito dele e exclama, agora ele está sendo público, veja só então, né? Este é de quem eu falei, me desculpe, aqui eu voltei. Tá certo, versículo 24. Daí no 24, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Agora ele afunilou um pouquinho, eram sacerdotes e levitas. Mas esses levitas ainda eles são mais rigoristas ainda, são fariseus. Porque o sacerdote não precisava ser um fariseu, ele podia ser um saduceu. Né? Aí você pergunta, mas o que é fariseu e o que é saduceu? Lembro de um professor que dizia assim, nós, os fariseus, são os provenientes da Saduceia, né? E os fariseus da Fariseia. Isso é mostrar como eu entendia de Bíblia, né? Na verdade, os saduceus são mais tradicionalistas. Eles só aceitam os 5 livros de Moisés. Não creem em ressurreição, não creem em anjos e nem em milagres. A pessoa não é, até hoje deve ter isso aí, né? A pessoa que fragmenta a escritura, que tem algumas limitações. Os fariseus, por outro lado, eles acreditavam em milagres, acreditavam em anjos, em ressurreição, e a lista de textos bíblicos para eles era completa, né? Então, nesse ponto, você tem aí um grupo diferente. Então, ele está dizendo, esse pessoal aqui manja das escrituras. E perguntaram-lhe, então, por que batizas? Bom, se você não é o Cristo, não é Elias, e não é o profeta, que é apresentado lá no livro de Deuteronômio, que a samaritana vai saber de quem é, por que você está batizando? Porque essa função de batismo, no templo havia piscinas para as pessoas se banharem antes de fazer qualquer sacrifício ou participar de um evento assim. Claro, era pago, viu? As pessoas entravam naquelas piscinas, pagavam, saíam purificadas, né? Era um banho ritual, não é banho também, tá? Você vai lá e usa o sabonete, não tem nada disso. É banho ritual, é um banho que a pessoa faz isso e agora ela está participando. Fazem muitos banhos, tá? Todas as vezes que tem festa faz banho, tá? Então é uma coisa repetitiva, né? Isso é um pouco diferente do batismo. O batismo não é repetitivo, é uma vez, né? Essa é uma coisa interessante, né? Você tem um sacramento que só é efetuado, é linear, é pontual, é feito uma vez, e tem um sacramento que é repetido, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia
sempre nós estamos participando, mas o batismo só foi um, ele é inaugural, e o outro é constante, né? Um inaugura e o outro mantém, sustenta a mesma doutrina que foi aplicada lá no batismo. Tá? Então, se não é, por que batizas? Daí ele vai falar uma coisa, ele vai aprofundar, ele vai falar alguma coisa, né, mais séria, ele vai dizer, o batizo com água, né? Mas entre vós está aquele que não sou digno de desatar e que, me perdoe aqui, onde que está? O bom é livro mesmo, né? No 29 que eu quero chegar. Então ele situa que ele está no lugar, né? Daí ele passa, me perdoe, eu me perdi aqui. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Então aconteceu isso. Vem alguém após mim que não sou digno, né? Que é maior. Vocês não conhecem. E aí já dá uma ideia de falta de conhecimento, que no Evangelho é falta de credulidade. No dia seguinte, é o segundo dia agora, viu João a Jesus, vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inicialmente o seu batismo, o seu testemunho era, eu não sou, eu sou a voz do que clama no deserto. No dia seguinte, o seu testemunho muda agora, ele acrescenta, ele agora passa, em vez de falar de si, ele fala de Jesus. Tá? E aqui vem essa expressão muito cara ao Evangelho de João. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que é no singular, o pecado, não tira os pecados, ele tira o pecado, e aí a gente pode até discutir o que significa, mas a grande tarefa é tirar o pecado em termos singulares, né? Em singular do mundo. Então, a própria expressão Cordeiro de Deus também aponta para uma outra realidade. Ele podia dizer, este é o leão da tribo de Judá. Podia falar isso, estava dentro da composição. Mas você não vai encontrar essa expressão no Evangelho de João. O único lugar que aparece que Jesus é da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, é só em Apocalipse, e aparece uma vez. No restante do livro do Apocalipse, você vai encontrar sempre o cordeiro que foi imolado, que agora reina, e assim por diante. Então, aí vem um pouquinho de vamos dizer assim, de conhecimento popular. Né? Existe um certo cristianismo, um certo evangelho popular, né? Evangélicos populares. Eu vejo isso constantemente na internet, a pessoa está fazendo uma declaração, aí tem um leãozão lá, né? Nunca é cordeiro, e parece que se conhece as Escrituras, mas não conhece, porque a menção maior de Jesus é como cordeiro. Ele não é um leão que vem e abocanha todas as coisas, ele é um cordeiro que na sua humildade derramou a vida por nós, tá? Então, às vezes, a gente precisa fazer uns concertozinhos aí, né? Acho que está um pouco alto, na nossa intenção de entender os textos. Né? O Cordeiro de Deus, e aqui é uma alusão ao Cordeiro que está lá em Isaías 53. Tá? Lembram-se desse texto? Vamos abrir lá, Isaías 53. Isaías 53. E veja que os temas, a temática vão aparecer lá, estão aqui, ó. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem forma, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Só até aqui já é suficiente. Então, qual que é a imagem que é colocada aí? O cordeiro que é sacrificado. Então, a gente não pode ser mais, vamos dizer assim, ser mais bíblico do que a Escritura, né? A Escritura vai enfatizar muito mais o cordeiro que vai reinar, mas é um cordeiro que reina. Ele é da tribo, mas o cordeiro é que reina. Então, nesse Evangelho de João, voltando aí para o capítulo 1, né? Ele faz essa declaração, né? Tira o pecado do mundo. Esse pecado pode ser tanto o pecado que veio ao mundo, mas pode ser o pecado que essas pessoas também no entorno têm. Qual é o pecado que afronta aqui? Qual é o pecado que pega? Acho que aí seria interessante ler o capítulo 3, versículo 16, já na explicação de João para Nicodemos. Poderia colocar para nós aí? 3, 16, João. Vocês acharam? Tá, lá, 3, 1. Sempre tem uma controvérsia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. E aqui vem um jogo de palavras, porque o pecado que é mais aviltante no Evangelho de João é a incredulidade. Então, não crer em Jesus é o pecado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E lá para frente diz assim: estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então há essa importância do crer, ainda que tenha a ver com o pecado e tal, mas aqui há um pecado que permanece, que está ali fazendo, tentando sobressair. Você vai ver o tempo todo a briga é para isso. Vocês creem ou não creem? Vocês creem ou não creem? Depois da multiplicação dos pães, há uma dissensão entre os judeus com Jesus, né, a respeito do pão da vida e assim por diante. E a conversa é sempre esta: incredulidade ou credulidade. Então há uma necessidade de crer aí. Tá? Indo para um pouquinho mais para frente, ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, eu mesmo não conhecia. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Tá? Então ele faz uma declaração: ele é o Cordeiro de Deus, eu batizo por isso. Aí vem um novo testemunho, versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. É interessante, né? Por mais que sejam parentes, ele ainda não tinha essa certeza. Mas quando ele viu o Espírito descendo, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Notou? Aqui vem um passo a mais. Ele não só tira o pecado do mundo, mas também batiza com o Espírito Santo. E você vai descobrir isso lá nos últimos capítulos de João, quando ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Eu, de fato,
vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E aí vem mais uma outra coisa, testificar, testemunhar de novo. Esse verbo aparece constantemente. Então você já tem 2 dias, né? Você tem o primeiro dia, agora vem o dia seguinte, o segundo dia já foi, isso, e vem o terceiro dia. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de seus 2 discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Repete, notem, é sempre o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde habitas? Respondeu-lhes: vinde e vede. Esse convite é sensacional. Ou seja, conhecer Jesus significa ter uma experiência com Jesus, uma experiência pessoal. Até agora é João Batista apresentando. Eles chegam até Jesus e dizem: olha, onde o senhor assiste? Onde o senhor habita? Onde o senhor mora? Aí venham e vejam. E aí eles vão ter uma experiência pessoal com Jesus. Disseram-lhe: Rabi, né? Onde assiste? Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Claro, sendo ensinado, conversando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Hora 10ª é 4 da tarde. Tá? E era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João. Veja que testemunho continua acontecendo aí. E seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Notaram como vai tendo uma gradação de quem é Jesus? Quem é esse? Cordeiro de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo. E agora aqui, ele vai dizer assim: aquele que é o Messias. Aí eu gostaria de falar uma coisinha para vocês. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei isso. Os títulos de Jesus nesse evangelho. Nesse evangelho, Jesus é o Messias. Só nesse capítulo 4 aqui, capítulo 1 aqui, perdoa, eu estou misturando. Ele é o Messias, ele é o profeta, ele é Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, ele é o escolhido de Deus, no versículo 34. Ele é o Rabi, mestre, ele é Cristo ungido, ou Messias, ele é filho de José, é Nazareno, o Nazareno. Notaram? Então, todas essas coisas, além disso, temos mais, viu? O Nazareno, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei de Israel, ele é o Filho do homem. Só nesse primeiro capítulo você tem todas essas modalidades apresentadas de Jesus. Tá? Então, nós achamos aquele que é o Cristo. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então ele ganha um novo nome aí. O próprio nome já fala de quem ele é, né? Duro. Esse Pedro é duro. Aí vem um outro dia. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. Ele está aqui na região de Betânia. Para a Galileia, e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Então, o primeiro que ele diz venha seguir, né? Esse é um convite de Jesus. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Eram conhecidos. Filipe encontrou Natanael. Veja que um discípulo vai chamando o outro e Jesus vai integrando no grupo. Tá? Natanael, e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem referiram os profetas. Esse pessoal conhecia a Escritura. Tá? Às vezes a gente, quando pensa nos discípulos, não, era gente iletrada, não é isso. Essa imagem de que era gente iletrada é dos fariseus. Eles acham que eles conhecem mais. Mas aqui você já percebe que eles têm conhecimento, eles têm informação, a priori. Não são pessoas desinformadas que não conhecem. Tá? Eles estão, como os outros, descobrindo quem é o Messias. Tá? E ainda diz, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Tá? Justamente falando do Messias ou do profeta. E a quem se referiram os profetas? Quem é? Jesus o Nazareno, filho de José. Esse era o nome de Jesus, filho de José. Tá? No Brasil havia esse costume, o filho, quando nascia o filho,
Dava-se um nome para o filho, mas geralmente o segundo nome era o nome do pai. Tá? Depois perdeu-se. Ainda se mantinha um pouco em Santa Catarina. O segundo nome é o nome do pai. Tá? E no caso da menina, o segundo nome é o nome da mãe. Era assim. Isso entre os russos é assim. Né? Você vai encontrar Ivanovitch, e daí você vai encontrar o nome de Ivanovova, não sei, coisa assim, né? É filha de Ivan, ou filho de Ivan. Né? Então, ova significa mulher, it, homem. Né? Então, geralmente se pega aqueles contos russos, não sei se alguém já leu aqui, Guerra e Paz, Crime e Castigo. Eu li Crime e Castigo, tinha umas 600 páginas, os russos pareciam que eles escreveram para preso mesmo, né? Porque é livro de 600, 700 páginas. Eu li aquele livro maçante, velho. Mas eu tinha que ler para depois dizer, eu li. Esse livro, ele sempre empregava o nome das pessoas e um nome enorme, que era o da segunda pessoa, costume dos russos. Né? Então, fulano, filho de ciclano, e assim por diante. Era desse jeito que eles faziam. Ivanovitch, Josefovitch, qualquer coisa. Então, de onde vem isso? Do mundo antigo havia isso. Tá? O segundo nome era o seu sobrenome, filho de José, Ben José. Ben José. É isso, esse era o nome de Jesus. Jesus Ben José. Tá? Davi Ben, como é o nome do pai dele? Ben Jessé, filho de Jessé. Tá? Pode ser também Bar, né? Por exemplo, o cego Timeu, né? Filho de Timeu, Bartimeu. Bar é filho também. Ben e Bar são filhos, um é em aramaico, outro em hebraico. Perguntou-lhe Natanael. Natanael já é mais cuidadoso, né? Ele vai além dos outros discípulos. Tá? Isso pode acontecer com a gente, né? A gente está apresentando Jesus, o sujeito fala assim, quem garante que você está falando a verdade? Quem garante que você não está inventando, que essa Bíblia que você está usando aí não foi manipulada? Aí vão mais longe. Quem garante que isso aqui é a palavra de Deus? O cara não sabe nada, né? Mas acha que sabe porque está repetindo, né? Daí o que você fica fazendo com essa pessoa? Não, você faz um inventário. Hoje ainda tem a inteligência artificial, você coloca lá, ele vai dar um monte de expressão. Você vai fazer isso? Ou você vai simplesmente, vem e veja, experimenta. É o que eles fizeram com Natanael. Tenha um encontro pessoal, tire as suas conclusões por si mesmo. Esse é um princípio que eu adoto quando trabalho com evangelismo. Eu não fico, eu tento deixar tento porque sou eu que estou tentando. Experimento deixar a pessoa ir descobrindo. Não é para você dar o prato todo. Tá? Ainda você já fala, ao mesmo tempo você já evangeliza e já manda para o inferno se ela não aceitar ali, né? Não, deixa, a pessoa vai comendo, ela vai se conhecendo. Com os discípulos de Jesus foi assim. Eles tinham um certo conhecimento, depois foram conhecendo mais. Mas tem uma hora que deu em crise, mas foi uma coisa gradativa, né? Então, muitas vezes a pessoa atende no primeiro chamado, mas não sabe o que está fazendo. O que ela está fazendo naquele momento? Ela está dando liberdade para continuar ensinando. Tá? Então, essa é a maneira como o Evangelho vai mostrar isto, né? Então, Natanael aqui, né? E o Natanael diz, de Nazaré pode sair coisa boa? Ora, da onde vem o Messias? Vem de Belém. Como que é de Nazaré? Tá? E quem vai dar essa informação para a gente é Mateus e Lucas. Mas João não tem, ele simplesmente joga no ar. De Nazaré. É como se fosse uma cidade assim, pequena. As cidades são assim, né? Tem uma concorrência entre uma cidade e outra, né? Eu vou falar de uma cidade conhecida aqui, Tatuí. Né? Tem aquele de enciclopédia, você pode procurar lá e vai dizer assim, Tatuí é uma cidade que os tatuianos lamentam não terem sido Sorocaba. Os tatuianos lamentam que não sejam Sorocaba, mas agradecem, se regozijam por não ser Itapetininga. Ou seja, você dá uma alfinetada com o outro, né? Então, esse tipo de coisa existia. Tá? Nazaré parece não ter muito boa referência aqui no Evangelho de João, né? Então, diz, de Nazaré pode sair coisa boa? Se veja, o Natanael é um sujeito incrédulo. Ele não acredita.
Respondeu-lhe Filipe. Filipe não perde tempo com ele, tá? Porque não dá tempo também. Deu para conhecer tudo ainda. Vem e vê. Veja que é a mesma expressão que Jesus falou para os discípulos. Venham e vejam. Agora o Filipe aprendeu. Venha e vê. Quando você começar a conversar com alguém, a pessoa começar a colocar muito, você fala, vem e veja. Vai lá, vamos escutar lá o pastor. Vamos lá ver o pastor Tony. Mas não sei, será que de Minas 3 Corações deve sair coisa boa? Não sei, vem e veja. Vem e veja. Então, é isso que eles dizem, né? Daí Jesus viu Natanael. Aqui é muito interessante que agora muda o ponto de vista, né? Vai para o ponto de vista de Jesus. Inicialmente você está vendo conversa alheia aqui, né? Entre os dois. Agora mudou. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Enquanto Natanael diz, pode sair coisa boa, veja o que Jesus diz de Natanael. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há má intenção. Mesmo a conversa dele não é mal intencionada. Que coisa, né? Que contraste, né? Um diz assim, pode sair coisa boa, o outro diz, esse sujeito é bom. Parece político, né? É um político... Só para vocês falar sobre isso, né, para não ficarem perseguindo o nosso irmão aí. Diz que uma vez o Paulo Maluf foi o vice do Maluf, José Maria Marins, acho que ninguém mais lembra disso, né? Era o vice dele, e foi num lugar lá e ele encontrou, o sujeito, reconheceu no meio da multidão, porque esse é o plano, né? Reconheceu os que acha que ninguém conhece. Você, como que vai? O seu pai, não sei o que. Pois é, doutor Maria Marins. Ele não lembrava de nada. Meu pai morreu. Morreu para ti, ó filho ingrato, mas vive aqui no coração dos amigos. A coisa era o seguinte, eles mandavam os assessores perguntando das pessoas e falavam, isso é fulano de quem? E falavam no ouvido. Daí o sujeito achava que conhecia. Nada, foi pesquisado antes. Hoje tem internet, é mais fácil, né? Parece até, né? Coisa boa, mas aqui está falando, se parasse nisso, até poderia dizer que era isso, mas ele continua. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Aí já mudou o assunto. Mas vi onde? Vi quando estavas debaixo da figueira. Então teve um momento naquele dia que o Natanael esteve debaixo da figueira. E essa é uma figura muito bonita também, porque no mundo dos judeus, nesse mundo, ter a paz, ter a presença de Deus, é se sentar debaixo de uma figueira. Tá? Então, debaixo da figueira dá essa ideia de paz, de cumprimento. E daí, batendo essa informação, o Natanael muda radicalmente. Veja o que acontece com Natanael, né? Daí, então exclamou Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Olha, passa será que pode sair coisa boa? Fala 3 títulos de Jesus. Né? Então veja, ele diz assim, tu és mestre, primeiro título, tu és filho de Deus, segundo, e terceiro, tu és o rei de Israel. Natanael passa a ser exemplo de crente. Quer ver um exemplo diferente? Abra no capítulo 20 de João. João 20. Aqui demora um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui. Capítulo 20. Deixa eu ver. Versículo 24 e seguintes. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então, aqui já é pós-ressurreição, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir, olha só, já teve com Jesus, já ouviu Jesus, já viu Jesus fazer milagre, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui é fim do caminhada, já tem 3 anos, de jeito nenhum. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles.
Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. É por isso que a gente diz paz. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Veja, é o contrário do Natanael. Natanael não viu nada disso, não viu nenhum milagre de Jesus, só viu essa palavra profética: eu vi você debaixo da figueira. O Tomé que viu tudo, só não viu a ressurreição. E ainda ele diz: se vê, eu tenho que colocar a mão? Não é só ver. Daí ele chega à conclusão que Natanael chegou. Só que Natanael chegou antes dessa conclusão, lá no capítulo 1, e o Tomé aqui no capítulo 20. Então, veja que tudo isso que o João está fazendo, o evangelista está fazendo, ele está mostrando tipos de crente. Que tipo de crente você? Você vai ter outros, vai ter o tipo do crente, talvez crente Nicodemos, a crente mulher samaritana, o crente que recebe cura e não quer saber de Jesus, tem também nesse evangelho. E assim por diante. Então, o Natanael, ele representa isso, ele é um tipo de crente. Aí vem uma promessa para o Natanael. Então exclamou Natanael: mestre, versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Olha só, por pouca coisa já crê. Pois maiores coisas do que estas verá. E aí vem os sinais. De agora em diante ele vai ser testemunha, mais uma vez testemunha, que é uma ideia muito forte aqui. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui vai ficar uma incógnita. O que significa subir e descer? É a morte de Jesus. Quer dizer, no primeiro capítulo, Jesus já está fazendo uma alusão à sua morte vicária. João Batista falou isso: eis o Cordeiro de Deus. Agora o próprio Jesus já dá essa ideia. Talvez os discípulos não tenham entendido totalmente, e esse evangelho faz questão de mostrar que há muito mau entendimento. As pessoas misturam as coisas. E daí, nós temos aí o final do quarto dia. Agora, dá uma olhadinha no capítulo 2. Eu não sei se vai dar para a gente ver tudo, mas olha o que acontece no capítulo 2. Nós temos que lembrar que esse evangelho está andando, está aumentando. Cada informação que foi dada antes, você acrescenta e continua com ela à frente. Então, esse evangelho, como os outros, mas esse aqui de uma maneira especial, tudo que você aprende, você vai levando para frente, vai aprendendo mais, ajunta e vai para frente e assim por diante. É um acumular conhecimento neste evangelho. Ele acumula conhecimento. Daí, no evangelho original, não tem esses negócios de versículo e capítulo. Ele tem aqui mais para facilitar a gente. 3 dias depois, houve um casamento em Caná. Na última aula que tivemos, o pastor Tony deu uma cutucada, querendo antecipar, ele sabia disso. Há 7 dias aí neste evangelho. Então, o primeiro dia é a testemunho de João Batista, segundo dia testemunho, depois é chamar os discípulos, até o 4º dia que chama o Natanael. Você tem 1, 2, 3, 4. E agora vem aqui mais 3 dias. 7 dias. Então, isso daqui tem uma função simbólica no Evangelho de João, que enquanto lá no Gênesis tem capítulo 1, apresenta os 7 dias da criação, aqui são os 7 dias da revelação. Cada dia vai sendo revelado alguma coisa a mais. E o 7º dia vai ser esplendoroso. Houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a sua mãe, a mãe de Jesus, lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas, cada 2 ou 3 metretas, levava 2 ou 3 metretas, mais ou menos uns 70 litros, alguma coisa assim. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, porque elas estavam vazias.
Tá? Enchei de água as talhas, eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Notem que as expressões vão sendo acumuladas, né? Então, aqui você tem Jesus numa festa de casamento. As festas de casamento duravam uma semana. Tá? Começavam na quarta-feira. Começavam numa quarta-feira e ia até a outra, até terça-feira que vem, né? Então, nesses dias havia banquetes, não é também, é uma coisa assim mais, não é que a gente vai pensar a festa dobrada, aquele monte de gente. Geralmente os convidados traziam os presentes, e os presentes, na verdade, podiam ser alimentos, podiam ser vinho para a festa. Tá? Mas mesmo quem dava a festa, ele tinha que prover um bom vinho. Tá? Então, a pessoa, aí nesse mundo há essa questão de honra e vergonha. Honra, o Novo Testamento e mesmo o Antigo Testamento é muito forte isso, nós perdemos isso. Honra e vergonha. E ser envergonhado é dar uma festa em que acaba o vinho. Ser envergonhado é morrer na cruz. Ser envergonhado é ser chamado de humilde. Notem, é tudo ao contrário. O cristianismo vai sendo ao contrário, o jeito de Deus é o contrário. A honra é descobrir quem que é o mais alto, o mais forte, bonito, vistoso. A honra de Deus é escolher o Davi, que é um pré-adolescente, que ainda não cresceu toda a altura. Às vezes pensa que é um baixinho, né? Não é não, viu? É que ele está aqui em crescimento ainda. Então, toma cuidado com as coisas que a gente faz. A gente joga assim um monte de tradição que são nossas, né? Então, deixar faltar vinho, esse casal que está começando a vida de casado, ficaria desonrado o tempo todo, a partir de agora. É por isso que a mãe de Jesus chega, que é da família, possivelmente da mesma família, e diz para Jesus: olha, eles não têm vinho. Ela percebeu isso. Você está ali vendo todas essas coisas, viu os caras tomarem muito vinho. Daí, o que Jesus diz aqui é uma coisa que parece ofensiva. Mulher, que tenho eu contigo? Quem que fala isso para a mãe assim, né? Mãe, o que eu tenho com você? A mãe vira um tapão, né? É verdade, não é? Que eu tenho eu contigo? Essa expressão é muito interessante, porque quando Jesus entra lá na sinagoga em Marcos, tem uma pessoa que fica endemoniada. Essa pessoa vem até Jesus e diz assim: que Jesus de Nazaré, que tenho eu contigo? É a mesma expressão que está aqui. Que tenho eu contigo? Jesus, cala a boca. Então, aqui parece isso, que tenho eu contigo. Só que, quando ele coloca mulher, que há entre você e eu, em outras palavras, seria o seguinte: e daí? Acabou o vinho, e eu, o que eu posso fazer? Não nesse ponto, né? Mas assim, e daí? O que isso tem a ver comigo? Mas o mulher aí é uma maneira já respeitosa, tá? Esse vocativo, mulher, é respeitoso, ele não está sendo, na verdade ela está antecipando. E a resposta de Jesus é: não é chegada a minha hora. Essa expressão é chave no Evangelho de João. Você vai perceber vários lugares que queriam pegar Jesus, mas não era a hora, não era a hora, não era a hora. Daí chega lá no capítulo 12, chegou a hora. Tá? Então tudo tem um tempo, um momento certo, a hora de Jesus. Aqui tem dois sentidos, pode ser aquela hora, mas pode ser essa hora, né? E quando ele diz isso, quando ele percebe, né? Ele tem 6 talhas, é interessante que sejam 6 e não 7. 6 talhas. E essas talhas são usadas para purificação ritual. Estão vazias. Há uma outra ideia que está sendo dada aqui, é que a velha religião não dá conta. Não dá conta. Então daí vem a expressão de Jesus, a proposta de Jesus: enche-se as talhas e que se transformam em vinho, e num bom vinho. Né? Vinho era a bebida mais excelente da época. Claro que as pessoas poderiam não beber direto o vinho, vamos dizer assim, na sua inteireza, né? Geralmente o que se conta é que era uma parte de vinho e 2 partes de água.
Então já deu para perceber que não é o vinho que se compra lá e... Não, você tem uma parte, você é diluído esse vinho, né? Então, para o sujeito ficar bêbado mesmo, tem que tirar muita água dali, né? Eu não sei se... Não vou dar essa dica, vou dar uma diquinha aqui para você, né? Não sei se você sabe, mas quando se toma vinho, qualidade, você toma com um pouco de água. Você toma o vinho, degusta, toma um pouco de água, lava a boca, toma um pouco de vinho, você não fica bêbado. E não só isso, você degusta e não tem dor de cabeça no outro dia. Estou dando umas dicas aí, mas é com água, viu? Então, essa tradição é muito antiga. E o vinho não é tão forte, não é a bebida forte do mundo antigo. A bebida forte do mundo antigo era a cerveja. Tá? Eram essas duas bebidas, não havia bebida destilada. Destilado foi inventado posteriormente, daí já é o antivinho, né? Aqui não, é bebida, mas a mais forte seria a cerveja. Por isso que João Batista não deve, lá nos evangelhos, tomar bebida forte. Bebida forte é a cerveja, tá? Que era considerada alimento no Egito. Tá? Então, ele tira, e quando ele faz esse sinal, já está mostrando o que Jesus veio fazer. Veio renovar todas as coisas, né? Jesus é o renovo, Jesus é aquele que faz tudo novo, né? E as pessoas bebem o vinho, e essa é uma questão importante, né? E a sua glória, notem isto, todos, o mestre Sala elogia, né? Elogia o moço, mas na verdade foi Jesus que fez, né? Com este deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. Essa é a característica dessa primeira parte do Evangelho, do capítulo 1 até o 12. Ver a glória de Jesus. Vai ser a glória toda vez que ele fizer um sinal, e assim por diante. Há essa relação da glória. Ontem foi falado aqui sobre só lhe deu glória, né? São 5 solas da reforma. Uma leva a outra. A primeira é só a Escritura, depois é só Cristo, só a fé, só a graça, e como resultado dá a glória a Deus, né? Então, você tem tudo isso no capítulo 2 de Efésios. Só falta da Escritura ali, mas quase as 4 estão ali. Então, aqui nós temos essa ideia de glória. Você percebe como glória é importante, né? A palavra glória é doxa, onde vem ortodoxo, né? Eudoxa, nome de pessoa, né? Ortodoxa, ou seja, a glória resplandecente de Deus, é uma glória viva, né? Então, ele está tendo uma cristofania. Quando Jesus fez esse sinal, os seus discípulos creram nele. Essa é a função de toda essa conversa aqui, de todo esse arrazoado, chegar a crer em Jesus, levar as pessoas a crerem em Jesus, tá? Este sinal, então, é bastante positivo, tá? Claro, os sinais são positivos. É verdade que a seguir, você vai ter um negativo, mas esse acho que eu vou deixar para semana que vem, tá? Então, o que nós temos até agora? Nós temos já, o Evangelho está em andamento, né? E Jesus está sendo revelado, porque essa é a intenção do Evangelho de João, mostrar quem Jesus é na sua gloriosa manifestação. A sua gloriosa manifestação vai se cumprir na cruz. Veja que coisa interessante, geralmente você pensa assim, a glória foi na ressurreição, não, foi na cruz. Tá? Ele é o Cordeiro de Deus, em vez de leão, é um cordeiro, é um sacrifício, né? Então, para que eu estou dizendo tudo isso, né? Eu lendo um autor, ele disse o seguinte, olha, a igreja, as pessoas têm quando falam sobre a fé, vão falar sobre o amor, e o amor é importante, mas esse amor é um amor que conhece, é um amor que sabe quem Jesus é. Então, daí você começa a ver que há um encaixe em tudo que você faz, em tudo que você vê em relação à igreja. Você está conhecendo esse Jesus, se aprofundando sobre esse Jesus, amando esse Jesus e dando testemunho desse Jesus. Tá? É por isso que é importante a nossa vivência comunitária. Ou seja, é um progresso do conhecimento e crer. Crer e conhecer. Existe um autor alemão, escreveu um livro com o seguinte título, Crer e Compreender. O crer sempre leva a compreender. Compreender tem a ver com crer. E são verbos, crer e compreender. É um ato que a gente faz. Então nós cremos, mas precisamos também compreender. Os discípulos já creram aqui, no primeiro sinal, mas ainda não têm uma fé
forte, madura. Na medida que for passando o Evangelho, vão amadurecendo e até o final haverá ainda reposição, reconstrução, recondução, reeducação nesse crer, ou nesse compreender. Tá? Bom, passemos à interlocução. O que os irmãos e irmãs podem dizer, o que concordam, discordam, acordam, alguns, né? Não está dando para ler? Está muito pequena. Não estou... do Vadinho, né? Nice do Vadinho. Ah, Nice do Vadinho. É que só tem uma Nice aqui na igreja, tem mais. Ah, então, é a Nice. O Vadinho da Nice também, né? Nice do Vadinho pergunta, por que apenas Mateus fala com fogo e os demais omite e frisa, batiza com o Espírito Santo? Boa pergunta, eu não sei. Que eu posso dizer que são tradições diferentes, aí vem umas enrolações, né? Fogo tem a ver com juízo, tá? Então, fogo nem sempre é a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, é um vocábulo muito usado pelas igrejas pentecostais. Batismo de fogo, fogo, né? Fogo é juízo. Então, se batiza com o Espírito Santo, é salvação, e batiza com fogo. Vai haver discordância entre os pentecostais da gente, sim, nesse ponto. Né? Fogo, então, não seria aquilo, esse negócio de fogo. Só se for assim, um fogo de fervor e tal, né? Mas o fogo ali, com João Batista falando isso, é que vai trazer juízo. A palha será queimada, será assim, é um pouco diferente, né? A gente respeita a outra posição, mas como teologia bíblica, fogo significa nesse ponto. É porque a gente pensa lá em Atos, né? Desceram línguas de fogo, né? Como se fossem línguas de fogo, né? É nesse sentido. Certo, Nícia? Será que você acertou? Deu para convencer ou dá para ser amigo, manter amizade, né? Não, finge que acredita. Tá bom, talvez domingo que vem seja o pastor que vai dar aula, então. Mais alguém? Não, meu irmão, não tive essa. Estou esperando alguém que me dê uma viagem. A minha irmã uma vez falou que queria me dar uma viagem para lá. Eu até fiquei gostando, mas ela me dava isso, ou ele me dava um dinheiro para pagar a dívida, né? Daí eu resolvi. Ela pagou a dívida. Tenho sim. Vamos ver, né? Se não for na Jerusalém terrestre, na Jerusalém celeste, né? Melhor, nessa eu tenho garantido já. Mais alguém? Oi. Uhum. Certo. Tem fundo, né? Tem fundo. É que na Escritura a mulher ela tem isso, ó. O homem fica lá, a mulher ela pega no ato, né? Maria percebeu. Maria é uma pessoa que está ali com os familiares, né? E ela percebeu. Né? Veja que apesar de Jesus falar, mulher, aqui tenho eu contigo, né? Ela diz para os serventes lá, façam o que ele diz. Ela não sabe ainda, né? Mas parece essa questão, essa é uma outra coisa bastante importante, a questão da sabedoria. Né? Falar na hora certa, fazer na hora certa, significa sabedoria. Então Jesus fala assim, não chegar da minha hora, considera, a hora certa vai chegar. Né? Então, é um palpite que vale a pena e realmente, né? E além disso, olha lá, além disso tem o momento, né, que é um casamento. Se você comparar lá com Gênesis, né, você tem lá termina com o surgimento do homem, a mulher, né?
E no capítulo 2, aí vem o desastre. E o desastre acontece no casamento. Né? O desastre acontece... É interessante isso, porque há umas figuras assim, o casamento, e tem o Satanás que quer destruir o casamento. Né? Então, essa é uma tentação que se tem do casamento. O casamento ainda tem as suas dificuldades, né, todas, mas ele pode ser piorado. Né? Então, o fato de Jesus ser o convidado ali nesse casamento é muito importante. Usando até uma figura um pouco alegórica, Jesus tem que ser o convidado constante dos casamentos. É o que dá certo, é o que resolve tudo. Né? Se tiver alguém que está na iminência de separar, não fique dizendo assim, não, é assim mesmo, o casamento é desse jeito, uns dão certo, outros não dão. Não faça isso. Ore por aquela pessoa, dê um conselho, mesmo que você não saiba aconselhar, fale, não pense bem nisso, não faça isso. Quanto mais conselhos negativos nesse ponto, são positivos. Né? Então, dizer assim, olha, será que você pensou direito? Será que não é um bom tempo? É tudo coisa que todo mundo sabe, mas é preciso dizer. Tá? Tem coisas que nós sabemos, eu vou chover no molhado. Tem que chover no molhado. Aconselhamento é chover no molhado. Tá? Então, o casamento é interessante, essa interlocução com Maria também, né? Ou seja, Jesus está renovando todas as coisas. Né? Se o casamento foi lá desfigurado, agora aqui vai ser mudado. É uma promessa implícita. É uma promessa implícita. O José ia fazer... O Tony colocou lá, Zé Oliveira? Já fez? Tá certo. Vadinho pergunta, há uma tradição que a mãe de Natanael escondeu debaixo da figueira, entre as folhas, na madeira. Ai. Ô Vadinho, não faça pergunta desse jeito. É uns tipo assim de coisa do Tony, sabe? Eu conheço o Tony. Outro dia ele fez uma pergunta, vou contar aqui para vocês. Ele fez uma pergunta assim, falou assim, olha, uma pessoa ele falou, né, de tratar de tal assunto de Gênesis e Apocalipse. Onde que a gente pode encontrar um livro sobre isso? Eu falei, na Bíblia. É que tem pergunta que escapa, né? Eu não tenho informação sobre isso, né? Não dá para fazer esse tipo de ilação, né? Matança, porque são tradições diferentes. Se o autor não mostrou, é porque é para ser lido desse jeito. Tá? Então, sem a gente ficar modificando muito. Veja que nesse capítulo 2 vai ser a limpeza do templo, a purificação do templo, no capítulo 2 já. Nos evangelhos era quase no último capítulo. Por quê? Aí vem os historiadores que escreveram livros e livros sobre isso e não chegaram à conclusão ainda. Então, Vadinho, por favor, né? Bem, veja bem, se você tira isso, você tirar ali 3 dias depois, aí perdeu a ideia, né? Mas se você vê como está colocando aí, você vai contando, isso daí não é uma coisa exata, né? Mas o que se dá para se dizer é a primeira semana da criação, que encontra agora a primeira semana da revelação de Jesus. Tá? E é interessante que a revelação principal acontece no casamento. Tem, sim. O Evangelho de João, ele não usa nenhuma figura assim aleatória, né? Tudo que ele está ali, os outros também, mas de João é principal porque ele trabalha muito com sinais. A palavra sinal aí é semeia, né? Ele podia falar curas, podia falar uma maravilha, mas ele vai usar sinal, porque ela tem um sentido em si, mas não só em si, mas ela tem que apontar para Jesus. Água transformada em vinho, você vai falar, nossa, lembra lá Moisés, a água que virou sangue. Você tem várias possibilidades, mas lembrando que o próprio sinal aponta para Jesus, você tem que lembrar que tem que manifestar a glória de Jesus, ainda que esteja um bem feito, alguma coisa boa. O pão da vida não é somente multiplicar pão. Quando ele cura o cego, eu sou a luz do mundo. Então você tem
essa relação do significado. Não pode exagerar, mas tem algum elemento, né? Então, nesse ponto, há uma recriação. Podemos dizer que é uma recriação da nova humanidade com esse casamento. Imagine só, por exemplo, a mocinha devia ter uns 12 anos, que estava casando. O mocinho, uns 16 anos, né? Esse negócio de casar mais... Hoje eu estou achando que tem gente casando muito cedo aí também, né? 18, né? Mas no mundo antigo se casava muito cedo. As pessoas viviam no máximo 40 anos. Então, quando você vê assim uma... é outra coisa também, né? A jovem viúva, a jovem virgem, a festa era de 7 dias. A viúva, de 3 dias. Interessante também isso, né? Essa 7 e 3, né? Então, podia acontecer um casamento de uma jovem viúva. Aí, mais 3 dias de festa, né? E envolvia toda a comunidade. Essa é uma característica desse sinal. Envolve toda a comunidade da fé, simbolizando aí. Jesus integra a comunidade. Se não tivesse vinho ali, desintegraria essa comunidade e cairia na vergonha. Jesus mantém a honra, tá? Ou seja, o prestígio. Ele não tirou o prestígio dessa família, né? Então, ele parece pouco, né? Mas é um sinal que reverbera na comunidade. Pessoal, nossa, que vinho bom que fizeram naquele dia. Podia ter outros assim. E assim por diante, né? É isso. Tá bom, gente? Devolver vocês para casa mais cedo. Obrigado pela atenção.